Oi, o nosso curso de Excel de hoje traz uma função soma-se. Ela é muito usada na estatística e na matemática. A função soma-se, ela retorna a média aritmética de todas as células em um intervalo que satisfaça um determinado critério prefixado. A sintaxe dela é a seguinte: igual a média entre parênteses intervalo, vírgula critério, vírgula intervalo da média. O que são esses parâmetros, né? Vamos ver aqui. O intervalo é uma ou mais células a serem usadas para o cálculo da média, incluindo números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Critérios: na forma de um número, uma expressão, uma referência de célula ou um texto, que define quais células serão usadas para o cálculo da média aritmética. Por exemplo, os critérios podem ser expressos como o número 32 puro, o número 32 entre aspas, maior do que 32 entre aspas, maçãs entre aspas, ou uma célula, por exemplo, G28. O intervalo, média, é o conjunto real de células que será usado para calcular a média. A aula de hoje, soma-se, será a primeira aula de duas aulas, porque a segunda aula será sobre a função soma-se-s. Vamos a um exemplo da função soma-se, um exercício que eu fiz aqui do lado, com base no tutorial do Excel. Bem, vamos supor que eu tenho os bens aqui, e cada bem tem seu valor, uns 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, certo? E a comissão de venda desse bem será de 7 mil, 14 mil, 21 mil, 28 mil. Esses valores aqui são em reais, certo? Todos eles. Então, a gente vai querer saber o seguinte, vai colocar aqui três exercícios simples para a gente fazer, né? Vamos tirar a média de todas as comissões menores que 23 mil. Em primeiro lugar, vamos calcular a média geral de todo o conjunto. Igual média. A média para os apartamentos, por exemplo, o valor do bem, né, seria 250 mil. Se formos calcular a média das comissões, seria essa daqui, não é? Fecha parênteses, tá? Então aqui para bem e aqui para a comissão, certo? São as duas médias. Mas aí vamos fazer o soma-se, não, média-se, não é? Vamos querer a média de todas as comissões menores que 23 mil. Então, como é que a gente faz? Olha, eu quero saber todas as comissões menores que 23 mil, quanto é a média delas. Em primeiro lugar, para se calcular a média, você tem que descobrir quais as comissões que são menores que 23 mil, quantas são, para poder dividir o somatório dessas comissões pelo número delas, quantas são. Bem, então vamos lá. Ó. Eu coloco igual média se. Abro parênteses, aí ele diz aqui, intervalo. Bem, o intervalo, se eu quero as condições, então eu vou de B2 a B5. Perfeito? Vírgula. E eu quero que elas sejam menores que 23 mil. Então eu digito menor do que 23 mil. Fecho aspas, né? Abrir aspas, fecho aspas, fecho parênteses. Dou Enter. Vamos aqui substituir por ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula. Então, eu tenho 14 mil. Agora eu quero saber a média de todos os valores de propriedade menores que 95 mil. Aí o que é que eu faço? Eu digo igual média se, vou nas propriedades, que são os bens, né? Ponto e vírgula, e coloco o que eu quero. Abre aspas, menor do que 95 mil. Fecho aspas, fecho parênteses, dou Enter. Ele diz 0, significa que ele não encontrou. Vamos analisar, olha. Não tem nenhuma menor que 95 mil. A primeira, 100 mil. E o último exemplo é a média de todas as comissões com o valor de propriedade maior que 250 mil. Né? Então, nesse caso, eu já posso fazer colocando uma outra condição aqui. Olha bem, eu quero a média de todas as comissões com o valor de propriedade maior que 250 mil. Aí eu pego de igual média se, abro parênteses, coloco as propriedades dos bens, né? Daqui até aqui, ponto e vírgula, digo que eles são maiores aqui, 250 mil, fecho aspas, ponto e vírgula, perfeito? Mas eu quero que ele me dê o resultado das comissões
Esses não, B2 e B5. Fechou. E dou Enter. Ele me deu 24.500. Vamos tentar analisar o que ele fez, né? Quais são as propriedades maiores que 250 mil? 300 mil e 400 mil. Qual é a média delas duas? Vamos fazer aqui. É igual a média de 21 mil mais 28 mil. Vamos ver aqui. 24.500, exatamente o que tem aqui de resposta. Obrigado pela atenção. Continue a nos avaliar e a mandar seus comentários.